Olá, professor. Somos do grupo Suma Uma da CMN03S1 e vamos apresentar o trabalho de pesquisa sobre o visualbasic.net, referente à matéria de programação orientada a objetos. Obrigado e acompanhe o vídeo. Falando um pouco sobre o contexto. Lançado em 2002 e com uma extrema diferença quando se comparado ao antigo Visual Basic 6.0, o Visual Basic.net é uma linguagem de programação orientada a objetos com total suporte ao UML, criada pela Microsoft. Mesmo sendo uma linguagem muito diferente de linguagens como o Visual C++ e o C Sharp, o Visual Basic.net veio com o objetivo de aumentar a aceitação de programadores que preferiam grandes linguagens de programação, como o Java. A principal mudança com o upgrade do Visual Basic 6.0 para o Visual Basic.net foi que a nova linguagem ganhou permissão de utilizar todo o potencial do .NET Framework, sem nenhuma restrição, e com isso ganhou diversos recursos novos, como programação orientada a objetos, incluindo classes, heranças e construtores parametrizados, sobrecarga de funções, namespaces, a opção de verificação de sintaxe mais rigorosas, entre outros. Olá, sou o aluno Ricardo Lucas e de início eu vou começar falando sobre as estruturas, que são uma forma de agrupar dados reunidos. Nós vamos supor que queiramos juntar informações de um determinado indivíduo, como nome, telefone e entre outros. Teoricamente, nós iríamos criar várias variáveis para representar esses dados. De certa forma, seria muito mais trabalhoso se a gente tivesse 80 dados para 80 pessoas diferentes, por exemplo. E é aí que entram essas estruturas. Nós temos o type, que determina o início do bloco, o nome tipo, que é o nome que você dá ao seu tipo, elementos é cada membro do tipo e tipo dados é o tipo de dados definido. E aí nós criaríamos uma UDT e nós chamaríamos essa UDT de clientes. E assim nós seguiríamos com uma série de processos. E agora eu vou mostrar como é feito esse mesmo tratamento no VB.net. Nós teríamos o código que declararia uma estrutura do tipo pública, por isso pode ser colocado em qualquer lugar do arquivo, exceto se for funções ou rotinas. Se a estrutura for privada, nós podemos colocar o código dentro de uma classe ou de um módulo. Feito isso, é só a gente utilizar essa estrutura e criar um objeto do tipo clientes e em qualquer lugar do código e atribuir essas informações como nome e telefone, por exemplo. E agora eu vou falar um pouco sobre as classes, que são uma estrutura que podem incluir dados e códigos, no caso seriam métodos e funções. No VB.net nós podemos agrupar suas classes de qualquer maneira, desde que a gente coloque dentro de declarações. Também ele reconhece automaticamente essas operações de objeto e com isso a declaração set não seria mais suportada. Ela também suporta a criação de construtores que iniciam variáveis e informações em uma classe, e entre outras melhorias também. E isso você pode acessar no link que nós vamos deixar na descrição do vídeo.
Bem, complementando o que meu colega falou agora há pouco, para executar o Visual Basic.NET, você precisa do .NET Framework. A versão que você precisará irá depender da versão do Visual Basic instalado na sua máquina. Caso seu programa tiver quaisquer outras dependências, como se você estiver usando um banco de dados SQL Server ou Power Packs e etc., então você precisará de algumas instalações adicionais. O .NET Framework citado acima é uma iniciativa da empresa Microsoft, que visa uma plataforma única para o desenvolvimento e execução de sistemas e aplicações. Todo e qualquer código gerado para .NET pode ser executado em qualquer dispositivo que possua uma framework de tal plataforma. O Visual Basic.NET necessita de um ambiente de desenvolvimento integrado, o chamado IDE. O IDE que é usado é o Visual Studio. A maioria das edições do Visual Studio são comerciais. As únicas exceções são o Visual Studio Express e o Visual Studio Community, que são freeware. Uma curiosidade o Visual Basic 2017 foi liberado com o Visual Studio 2017. Estende o suporte para novos recursos de linguagem do Visual Basic 15 e introduz um novo refatoração que permitem a organização de código-fonte com uma ação. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not